Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista em 580M. Tá no ar, sempre contando com a sua participação, claro, né, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Bom, gente, no próximo sábado, dia 27, é celebrado o Dia Nacional da Empregada Doméstica. Um abraço aqui para todas as nossas amigas domésticas, né, do lar. Pois é, dados apontam que a categoria foi a que mais sofreu na pandemia com a duração, né, gente? Aliás, perdão, com a redução de postos de trabalho. Bom, e apesar da recuperação desde 2022, houve um crescimento da informalidade. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou ter o prazer de falar agora com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino. Mário, bom dia para você, meu amado. Obrigado pelo carinho, hein? Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte do programa da Rádio Relógio. É um grande prazer e agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Mário, para começar, rapaz, conta aqui para os nossos ouvintes quais foram as mudanças nestes últimos anos no emprego doméstico. Bem, o trabalhador doméstico, a partir da PEC das domésticas, que foi em 2013, mas somente a partir de 2015 ele igualou, teve os mesmos direitos de um trabalhador de uma empresa. O único direito que falta é o abono do PIS, que é aquele abono que todo trabalhador que recebe até um salário, 2 salários mínimos no ano anterior, ele recebe no mês de aniversário um salário mínimo de abono, que é muito importante. Então esse é o único direito. Agora, eles conquistaram o fundo de garantia, obrigatoriedade, seguro-desemprego, jornada de trabalho, hora extra. Então hoje ele tem o que eu chamo de emprego digno, porque até antes de 2015 eu considerava um subemprego. Entendi. Agora, Mário, a PEC das domésticas veio trazer mais dignidade ao emprego doméstico. Houve aumento do número de diaristas, não? Sim, houve um grande aumento. E houve 2 motivos básicos. Primeiro, houve a crise econômica entre 2016 e 2019. O Brasil, quando começa a melhorar, sim, em 2020 vem a Covid. E como você colocou, a Covid foi um dos maiores causadores de perdas de postos de trabalho no emprego doméstico. Meu Deus. E muitos empregadores demitiram suas empregadas. No momento da Covid, até as diaristas perderam o trabalho. E, posteriormente, com a vacinação, com uma recuperação gradativa, houve uma pequena melhoria. Só que a melhoria no trabalho doméstico e não no emprego foi a contratação de diaristas. Então, muitos empregadores com a Covid começaram a trabalhar em home office, e aí não tinha mais a necessidade de ter alguém todo dia em casa, já que eles estavam na casa deles. Sim. Então o emprego doméstico ele foi muito prejudicado e por isso precisa de estímulos para recuperar os números antes da pandemia. Com certeza. Lamentável essa época da pandemia, né, Mário? Com certeza a gente lamenta aí, muitas pessoas ficaram desempregadas. Mário, aqui, dia 27 de abril, né, conforme a gente citou aqui na primeira pergunta, é um dia para se comemorar ou lamentar o aumento da informalidade no setor? Na minha avaliação é mais para lamentar. E por quê? O emprego doméstico ainda, ele continua não tendo eu diria, a relevância Sim. que tem as demais atividades econômicas. Por quê? Porque o emprego doméstico, quem o emprega é uma pessoa física, é uma família, não tem fins lucrativos. E quando eu falo a importância, é mais no aspecto governamental e também do Congresso Nacional. Então, você não vê o avanço de leis que estimulem essa formalidade. Então, não adianta, não é que não adianta. Para quem tem carteira assinada, tem que bater palmas, aquele empregador que assina carteira. Agora, a grande maioria não tem carteira, então não tem direito nenhum. Sim. Então, que adianta ter direitos e se a carteira assinada não está assinada, quer dizer,
o empregador não assina a carteira, está como diarista, Sim. não tem esse direito. E aí precisamos de estímulo. Por exemplo, estamos há anos lutando no Congresso Nacional para que o empregador doméstico possa deduzir na declaração anual de imposto de renda o INSS que ele recolhe. Com isso, a gente diminui o custo da formalidade e vai estimular o empregador doméstico a assinar carteira. Porque uma situação, quando a gente fala em formalidade, nós temos que separar a diarista, não é uma empregada doméstica informal, porque a lei diz que empregado doméstico, a assinatura da carteira, tem que ser quando ela trabalha mais que 2 dias na semana. Então, quem tem diarista está dentro da lei, não tem nenhum problema. O problema é que estimamos que pelo menos 1.600.000 domésticas que deveriam ter a carteira assinada não tem. Então, aí sim é informalidade, porque a lei fala, assina a carteira e elas não têm carteira assinada. Sim. Do outro lado, como eu citei no início, o abono do PIS, que é o único direito que falta, é mais um estímulo, porque é mais um benefício à empregada e com isso ela também vai querer ter a carteira assinada. Então temos que criar estímulos, tanto para o empregador quanto para o empregado, querer estar na lei, querer ter a carteira assinada, porque infelizmente, em função até mais do Bolsa Família, muitas empregadas não querem ter a carteira assinada. Então elas desconhecem que a carteira assinada vai dar férias, 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego, que é muito melhor do que ficar na informalidade e dependendo de um Bolsa Família. É verdade, falou tudo, Mário, bem explicado aqui para as nossas amigas donas de casa. Mário, manter uma empregada informal pode trazer grandes dores de cabeça para o empregador? Quais são os riscos? Ok, o primeiro projeto, como eu citei, é que o empregado doméstico ele tem direito ao abono do PIS, que é o único projeto, que é o único benefício que está faltando. Sim. E o outro estímulo é um projeto de lei que volta a dedução do INSS do empregador doméstico no imposto de renda. O que é importante destacar? Primeiro, são projetos que vão estimular a formalidade. Segundo, a sociedade, o ouvinte que está nos ouvindo, o empregador doméstico, a empregada doméstica, o trabalhador doméstico e qualquer cidadão, eles podem dar um voto a favor. E aí eu peço, entre no site domesticalegal.org.br e ali tem como votar e dar um voto para que se faça justiça trabalhista e social no emprego doméstico, tanto para os empregados quanto para os empregadores. Então, eu repito, www.domesticalegal.org.br. Anotou aí, minha amiga dona de casa? Com certeza que sim, né? Qualquer dúvida é só ligar pra gente aqui pelo 2141-3580. Mário, pra fechar, rapaz, 2 projetos de lei, né, que criam estímulos às melhorias do emprego doméstico estão parados no Congresso Nacional. A gente não sabe nem um dia que isso vai ser, né, destacado. Fala um pouquinho mais sobre eles pra gente, meu amigo, por favor. Ok, o primeiro projeto, como eu citei, é que o empregado doméstico ele tem direito ao abono do PIS, que é o único projeto, que é o único benefício que está faltando. E o outro estímulo é um projeto de lei que volta a dedução do INSS do empregador doméstico no imposto de renda. O que é importante destacar? Primeiro, são projetos que vão estimular a formalidade. Segundo, a sociedade, o ouvinte que está nos ouvindo, o empregador doméstico, a empregada doméstica, o trabalhador doméstico e qualquer cidadão, eles podem dar um voto a favor desses projetos. E esse voto é diretamente no Congresso Nacional. E aí eu peço, entre no site domesticalegal.org.br e ali tem como votar e dar um voto para que se faça justiça trabalhista e social no emprego doméstico, tanto para os empregados quanto para os empregadores. Então, eu repito, www.domesticalegal.org.br.
Tá certo. Mário falou tudo e mais um pouco. Bom, gente, eu conversei com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, sobre emprego doméstico. Mário, suas considerações finais, muito obrigado. Em nome de toda a família Rádio Relógio, tá, meu amigo? Bom, primeiro quero parabenizar todos os empregados e trabalhadores domésticos nesse dia, como também parabenizar os empregadores que assinam a carteira e cumprem a lei. E estamos lutando, e para isso eu reforço, participem. A sociedade que também elege um presidente, um deputado, um senador, um governador, pode também influenciar na melhoria do emprego doméstico. Então, eu volto a dizer, entre em nosso site domesticalegal.org.br, participe, e eu peço também divulgue. E, mais uma vez, parabéns à categoria. Ok, Mário. Obrigado pelo carinho, tá? Em nome de toda a família Rádio Relógio, eu volto a repetir. Muito obrigado. Gente, lembrando, hein, quem ficou interessado, né, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Portanto, você que está acompanhando a nossa programação, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, hein?